A mesma coisa que ele dava a primeira, ele tinha que dar a segunda. A mesma atenção, todos os requisitos como mulher ele tinha que dar. Ele não podia maltratar suas mulheres. Ele não podia desmerecer uma ou a menos do que a outra. É por isso que eu estou dizendo, esse sistema patriarcado opressor, ele não se segura quando a gente vai para o contexto bíblico. Ele não se segura. Então, quando você fala assim, porque ele dava a mesma coisa para uma esposa, e se ele desse um colar para uma, ele dava para outra, desse um lenço para uma, dava para outra. Como você se sentiria com a sua esposa tendo vários outros maridos? Como você se sentiria? Porque você fala como se a mulher não fosse humana, não tivesse sentimentos. Você imagina a mulher ter que tolerar outra mulher entrando com o marido dela no quarto? E isso ser falado que tá tudo bem, que é normal? Porque ele dava as mesmas coisas, deu um colar pra uma, deu pra outra, deu um brinco pra uma, deu pra outra. Eu tô pouco me lixando com brinco, com colar, com qualquer coisa. Você imagina você ser tratado como um ser não humano? A mulher era tratada como não humana. Como que um homem se sentiria dentro da mesma casa, com outros homens? Aí ela vai no quarto de um, depois ela vai no quarto do outro, depois ela vai no quarto do outro. Cada noite é de um. Como será que os homens se sentiriam? Pode responder, homens. É brabo. Ela não sabe o que ela está falando da cultura. Eu pensei que era um concubinato. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não compreende como ela não sabe funciona. O que tá mas... Não. Claro que não. Na hora que a senhora terminar a sua exposição e eu tiver, eu vou ensinar o que é o concubinato, mas a senhora não sabe. Como se fosse alguma coisa boa para a mulher. Então, posso falar agora? Se eu quiser falar agora... Então, eu acho que é melhor a gente seguir a ordem, pessoal, porque é desrespeito com os demais. Aí, terminando só essa rodada, a gente fala à vontade. Não era aberto para todos. O Simão já começou explicando, não era aberto para todos. Pode falar? Ele falou assim, porque você acha que foi permissão de Deus os homens terem várias mulheres? Se não foi a permissão, se ele não fulminou com uma tocha de fogo, é porque ele permitiu. Agora, você vai me dizer que isso é uma coisa correta, boa, decente? Que isso faz bem? Que eles estão querendo instituir isso hoje? Estão estudando, tem grupos masculinistas estudando, até cheguei a falar com a Aline sobre isso, eu não cheguei a falar desse grupo. Tem grupos estudando a fundo para saber, para provar que a mulher não é humana. Tem grupos de homens que ensinam como dopar a esposa para violá-la. Teve um grupo desbaratado na Europa, pela Interpol, que tinha 70 mil homens ensinando como dopar a esposa. Homens que querem ter várias mulheres, homens que querem ter várias amantes, homens que querem ter relação com várias mulheres. Aí vem falar que isso é... Como tá tentando desconstruir o homem, tá vendo? Cássio, ela falou uma coisa grave aí. Mas aí acontece que eu acredito que vocês concordam que existem homens assim, não que seja todos. Claro que existe. Só falta excluir a frase, não são todos, não são todos. Mas eu não tô falando de todos. Quando ela fala, eu já penso, eu particularmente não vejo como vocês. Eu já penso assim, que existem homens um homem bom, que ela só construiu a desgraça do homem. Ela não construiu um homem traz um homem bom. Sobre homens, não sobre todos. Aline, e só concluindo meu tempo aqui, que até a Aline falou, eu só ia fazer uma pergunta, era o seguinte: você falou sobre Jesus tratar bem, né, valorizar a mulher, isso eu não vou discordar, porque ele teve essa atitude de escolher ter discípulas, e isso não era comum dentro do rabinato da época, isso aí concordo contigo. Mas na sua opinião, já que Jesus valorizava tanto a mulher, por que ele não escolheu uma entre os 12 apóstolos? Na sua opinião, por que ele não fez isso? Porque na época, mulher não poderia exercer cargo de ofício, nem como discípula, nem como no governo, nem na casa, nem na igreja, ela não poderia receber. Apesar disso, as mulheres eram líderes de igreja nas suas casas. Eram pregadoras, eram discípulas, também discipulavam, ensinavam, mas elas não recebiam título. Jesus ele já estava afrontando o patriarcado daquela época, tendo discípula, porque era proibido ensinar mulheres, mas ele ensinava mulheres. Então ele já quebrou um pouco daquele patriarcado, mas ele não poderia ter
oficialmente uma mulher como discípula. A mulher não poderia assumir nenhum cargo oficial. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que Felipe batizava homens e mulheres. E Jesus disse: ide fazer discípulos, ensinando e batizando. Ele batizava homens e mulheres. Isso não é verdade. O que tem a ver com cargo oficial? Falou que não podia fazer discípulas. E Felipe fez um monte. Eu não disse isso. Montão. Mano, a senhora não usa a Era Bíblia. sobre Jesus, não era sobre Jesus não ter feito. Jesus tinha mulheres que auxiliavam o ministério dele. E Felipe fez. Porque ele viu o exemplo de Cristo. Antes de Cristo, mulher não podia ser ensinada, era A proibido. senhora falou que ele não podia fazer. O Cássio, Jesus ensinou é que a havia Maria na dois casa dela. discípulos. Espera aí. Havia discípulo em duas questões. Os discípulos que eram chamados como cristãos, que se tornavam todos eram discípulos, e os discípulos de ofício, que eram os homens que tinham os cargos. Exato. Ele disse Seguindo aí. que fazer discípulos de todas as nações. Ele não deu gênero, não. Ele não deu gênero. E as mulheres também eram batizadas. A Eu primeira estou vez que nós dizendo vemos aqui, mulher- Cássio. Ô, Levi, você, a gente não sabe de que lado você joga. A mulher tá aí te castrando, cara, fazendo de você Vocês estão um disputando lixo. nada. Que ela não Não exaltou mesmo. homem, Nós, mulheres, Eu reconhecemos acho que que não tem nada a você ver está com lixo. entendendo Ó, errado a alguém- questão alguém aí, tá né? Tá disputando tomando lado aqui, muito cara. as Deixa ela mágoas me aí. castrar. Deixa É o você. seguinte. Ela falou que você não manda nada na sua igreja. Não Ela pode falou que mandar você é não. ninguém na sua igreja. Mas não que pode você não mandar tem ninguém. autoridade para Não, mandar eu não Olha, fiz isso não, gente. A questão eu não Mas vou vamos seguir condenar aqui, tudo. vamos seguir aqui. Vai, Eu Vamos pastor. seguir, porque senão eu não vou falar Ela nada. falou que É, pastor gente. não- Tudo ó, por pastor discordar não manda, algumas não dá coisas, ordem, cara. Pastor não tem autoridade. E tá ali um pastor concordando. Você não tem, cara. A questão não é Cássio, condenar Cássio, ela não tudo falou por isso não, discordar Cássio. de algumas coisas, cara. É isso que tá acontecendo. Vai, pastor Wilson, faça a quero sua ver se Você pergunta. vai se defender como pastor na sua vez. Tá bom, vai, pastor Wilson. Falou isso não. Pergunta. Eu sinto muito, mas não falou. A partir do momento que ela falou, eu sou pastor, e a minha obrigação como pastor é ser servo, não tá mandando eu mandar em ninguém, não. Se ela falou que o pastor não tem autoridade, Pra Deus mandar não não colocou tem mesmo ninguém não, para cara. líder Deixa- acima de ninguém. Cara, você parece que não escuta. Cássio. Ela falou que não existe. Cássio, mas Jesus falou isso mesmo, não. Não falou pra ninguém mandar em ninguém, não. Então quero ver se ele vai se defender, porque ele tem um monte na ordem dele. Eu quero ver Eu se tô ele vai falando se que defender. Jesus... Tá bom, eu tô tá bom. falando- Pastor Wilson, já que você não vai fazer pergunta, você vai Não, dirigir eu ao vou, caso, porque eu senão vai vou, ficar eu vou. eles dois. Então faça a pergunta pra ela, o que que eu os tô meninos querendo estão dizer aqui ansiosos. é que o que ela quis dizer aqui eu entendi muito bem. O problema hoje é que cada pastor da sua igreja, ele é dono da igreja. E o que ela falou... Ela generalizou, ela falou Ele que falou- nenhum manda, ninguém manda nada. Não é pra mandar, Cássio. Não é. Então, irmão, Cássio. eu não sei por que então Pastor que Cássio, está você lá tá em falando em Atos, cima da voz que dele. Deus Pastor. constituiu bispos para Pastor. apacentar o rebanho. Eu não sei para quê. Apacentar não é mandar, Cássio. Pois é, Will, você quer fazer uma pergunta para ela ou quer debater comigo? Não, mas você tá entrando aqui no assunto que eu tô falando. Irmão, ela falou aqui que Eu tô o pastor falando não dela, tem eu tô falando autoridade, que você não falou. manda em ninguém, não é superior a ninguém, Não que ele é tem que ser mesmo. escravo de todo mundo, que Deus não botou ninguém para liderar Não é nada, mesmo. que não existe qualquer tipo de líder. Não é mesmo. Não, mas acho que ela quis dizer que era Agora todos vamos deixar juntos, ali, ó. né? Em comum, entrassem em acordo. Vamos também, deixar sabe? os Não é tipo, líderes um manda no daqui a- outro e outro manda na igreja. Vamos deixar ele se defender, que ele ali tem um monte na ordem dele, vamos ver. Tá, Jesus então Cristo. não vamos interromper a fala do outro. Os moderadores deixa eu estão falar. aí para silenciar. Pois então dirija a perguntar, moço, homem de Não é Deus. dirija, porque o Cássio está entrando no assunto. O que eu estou querendo Pois dizer é. aqui, ela tá correta com relação ao que está falando sobre o pastorado. Porque Jesus Cristo mesmo falou, se eu lavo os pés, vocês devem lavar os pés. Ela trouxe a visão de que pastor tem que ser servo. É claro que quem manda na sua igreja vai achar ruim. Porque o que nós temos hoje, na verdade, é pastores que mandam uns nos outros. O cara define até aonde ele vai morar, com quem ele vai casar. A gente sabe disso. Tu lembra da pergunta que eu te falei hoje, Aline, ontem? Não defina a vida de ninguém, apenas oriente. Isso que ela disse aí, isso é corretíssimo o que está ocorrendo hoje. Não está tirando poder nenhum de pastor, não. Até porque o pastor mesmo, ele sabe que o papel dele é servir. Não é mandar em ninguém, não é mandar em igreja, não é mandar em ninguém. Ela está correta na fala que ela falou. Agora, se for para aqui, para tomar lado, tomar isso, tomar aquilo, ninguém está esse propósito, não. Discordo de algumas coisas que ela falou. Deus, ele sempre respeitou a cultura da época. O próprio Deus, por isso que ele nunca se meteu. Abraão resolveu pegar a concubina e Deus não falou nada.
Se fosse hoje, Deus falaria, não? Então, o que a gente Então, sabe... não quis pegar a concubina, a mulher ofereceu para ele. Aí, não, ele pegou sem querer. Ele pegou sem querer. Sabe o que tá falando, não sabe por que Ele pegou a fez, você não concubina, sabe fez nada, sem meu. querer. Você só sabe arrotar, cara. Não, você tá se metendo demais, Cássio. Eu tô falando, você tá se metendo. Arrotando o tempo todo. Ô, Cássio! Você abre o microfone toda hora e arrota, toda hora e arrota. Respeita, Cássio. Ué, você, gente, então você tá... Vamos parar, moleque, pessoal, é Cássio, sério. para de ser moleque. Mas tem que fechar o dele também. Ele tem que fechar o dele Respeita, também. Cássio. Mas tá na Quando vez você- dele, você tá Não, falando mas na hora da vez enquanto dele. eu tava falando, ele me interpelou várias vezes na minha Não, pastor fala. Cássio, foi lá no Ele falou, finalzinho ele já. interpelou eu, Licão. Respeita, Cássio. Pronto. Então vai, olha pastor aí. Cássio, tá ótimo. Agora é a vez do caçador aí, que eu tô ansioso pra ver o Júnior, que ele estuda o mesmo que ela. Vai, caçador. Posso falar agora? Pode. Shalom, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite, a irmã Priscila. Boa noite. Eu vou ponderar algumas coisas aqui, eu só espero que a irmã não veja um lado machista da minha fala, tá bom? Vamos lá. Eu entendi que houve uma confusão de ideias aqui. A irmã trouxe questões de abusos referente à história da humanidade, e eu acho que ficou confuso isso com as questões da hierarquia, questões hierárquicas dentro da igreja. Então eu entendo que os comentários da senhora, eles não se encaixam para esse assunto que a gente vai tratar aqui na questão bíblica. Fazendo uma ponderação do texto de Deuteronômio 22, que foi uma citação sua bíblica que eu ouvi, e eu achei ela um pouco errônea. Por quê? Porque em Deuteronômio 22 está falando dos direitos da mulher virgem. E lá o narrador, ele explica 4 situações, né, de uma relação. O primeiro caso é da mulher que era casada, que ela tem relação com outro homem, ali se configurou no adultério e as duas partes eram mortas, tanto o homem quanto a mulher. O segundo caso que o escritor apresenta é o caso que a mulher estava desposada, no sentido de noiva, ela teve relações com alguém, porém o texto diz que ela não gritou, então ela consentiu e a lei lá mandou matar os dois também. Houve o terceiro caso, onde a mulher também era noiva, ela teve relações com esse homem, porém, ela chamou por ajuda. Aí o texto vai dizer, nesse caso, só o homem morreria e ela ficava livre. E o quarto caso seria de ambos os casos que eram solteiros, e nessa situação não haveria a possibilidade de um divórcio, de nenhum rompimento. Tá? Quando tu trouxe ali a questão do Deuteronômio 22, faltou pontuar essas questões. Porque ali ficou a imagem do que o homem era a parte ruim da história. Só que o texto ele não diz isso. Tá? Eu não vejo problema nenhum de uma mulher levar uma palavra na igreja, levar um devocional, fazer oração, tanto porque lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o texto vai dizer assim, no verso 5, ou seja, Paulo está dando a entender que a mulher orava e profetizava naquele contexto lá. Com a cabeça, sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque como se estivesse raspada naquele contexto ali. Tá? Então a mulher não era totalmente impedida de falar, nesse sentido aqui, de levar uma oração e comentar algo no sentido de uma profecia. Agora eu quero trazer outro texto para a irmã, em 1 Timóteo 2,12 diz assim, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça autoridade sobre o homem. Está escrito. Aí agora, levar essa palavra como machista, a irmã vai ter que dizer que Paulo era machista. E se a irmã dizer que Paulo era machista, então o Espírito Santo era machista. Porque Paulo não escrevia as coisas da cabeça dele. Aqui é uma questão eclesiástica para dentro da igreja. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Está aqui a resposta. Por que a mulher não tem direito de ensinar e exercer autoridade? Paulo explicou, porque primeiro veio Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor. Se, a condição está ali, se ela permanecer no caminho, em fé, em amor, santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,12. E agora eu trago o último texto aqui para a gente finalizar. 1 Pedro 3,5 diz assim, pois foi assim também
que a si mesmas se ataviaram em outro tempo, em outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. E aqui vai trazer agora a questão, né, do versículo 7 relacionado ao marido no cuidado da sua esposa. Marido, vós, igualmente, vivei a vida em comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. É Paulo que está dizendo que a mulher é a parte mais frágil, não no sentido espiritual, ou que a mulher é menor que o homem nessa questão, no sentido aqui eu entendo de fragilidade física, tá? Em nenhum momento eu entendo que Paulo está dizendo que a mulher seria mais frágil espiritualmente falando, porque o próprio texto lá em cima que eu li para a irmã vai dizer que ela tanto orava como ela profetizava. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ou seja, a visão que a irmã passou aqui dos homens foi uma visão totalmente distorcida da Escritura. Eu não nego que os homens tiveram essa atitude na história da humanidade como um todo. Mas agora, querer trazer isso para o contexto bíblico, eu aí, pela questão textual, eu não vou conseguir concordar com a irmã. Seria isso, Aline. Posso responder, Aline? Pode sim, irmã, sem problema. O que eu trouxe na sua totalidade foi só para demonstrar que a cultura, o patriarcado, ele existe antes da Bíblia, desde a queda do homem, do ser humano. Ele permeia o mundo todo. Já existiram sociedades matrilineares? Sim. Matriarcais? Não. Porque para existir uma sociedade matriarcal, a mulher é a líder e ela tem o poder financeiro e ela reduz e humilha o homem. Então nunca existiu. A matrilinear, que foram culturas muito antigas, milhares de anos antes de Cristo, que tiveram algumas culturas matrilineares, que era a mãe, ela dá a herança para a filha, ela passa a herança para a filha, porque é ela que tem os filhos, não para o homem, porque quem pare, quem tem a criança é a mulher, então a mãe passava para o filho, mas o homem não era oprimido nessas culturas, diferente do patriarcado. Por isso que eu trouxe a visão de todos os povos, né? Tanto culturas que não são cristãs, que não tem uma maioria cristã, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia e países assim que são de outras culturas pagãs, eles são patriarcais, porque essa cultura ela vem dos primórdios, né? Então eu trouxe o quê? Eu não trouxe para inserir nada na Bíblia, para inserir nada relacionado ao Novo Testamento, ou para dizer que o homem só faz coisa errada. Eu não trouxe para nada disso, eu trouxe para trazer uma explanação do que é o patriarcado para nós entendermos porque hoje o homem quer subordinar a mulher. Eu não vou entrar nesse mérito que o irmão falou, porque a gente já falou sobre isso no outro texto, no outro debate, vai ficar muito extenso e a gente vai sair fora da visão aqui, do que a gente está falando. Porque se você disser, o irmão ele pegou dois textos que entram em contradição e ele falou os dois textos. Em um Qual lugar, é a contradição? Só um minuto, irmão. 1 Timóteo capítulo 2 diz ali no versículo, a mulher aprende silêncio com toda submissão, versículo 11. E depois ele citou 1 Coríntios capítulo 11, que fala que a mulher ora e profetiza, né? Batendo de frente um com o outro, entrando em contradição, né? Se o irmão, ele pega esse texto de 1 Timóteo, primeiro ele disse que a mulher deve ficar em silêncio na igreja e depois ele citou um texto que a mulher ora e profetiza. Então não faz sentido, né? Se você for olhar na visão real. E qual que é a minha visão que eu já expliquei aqui em outra época. Se a mulher tivesse vindo do homem, ela não era a imagem de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 11. O que é aquilo? É uma citação da visão de época. Na visão de época, eles acreditavam que a mulher não era a imagem de Deus. Eu citei vários pais da igreja, Tertuliano, Tomás de Aquinos, o Martinho Lutero, lá o Aquino de, não lembro o nome dele.
todos eles falando que a mulher não é a imagem de Deus. Por que esses homens tiveram essa conclusão? Porque o fato é que se você crê que a mulher foi retirada do homem, ela não é a imagem de Deus, só o homem é. Por isso eu não creio nisso. E quando ali diz também, a mulher fica em silêncio e não exerce autoridade sobre o homem. Essa autoridade que está sendo exercida ali, não é a autoridade que é para ser exercida nem pela mulher nem pelo homem. Porque o reino de Cristo é linear. Todos os ofícios, apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, reverendo, bispo, qualquer ofício, são serviços, não são governos. Os homens, muitos homens acham que vão ser ungido pastor, que vão para a igreja, que vão lá para mandar nos outros, na vida das outras pessoas. Você vai lá para servir. Você vai para se sacrificar em prol do próximo. Não é para mandar. Enquanto nós não entendermos o reino de Cristo, vai continuar a mesma bagunça. Por que isso? Porque a mulher não tem que ser pastora? Porque isso aqui não está escrito na Bíblia? E tudo isso por quê? Porque não ouve o que Cristo falou. Cristo falou, sirva. Ele falou, quer ser líder, seja escravo. Quer ser o primeiro, sirva a todos. Então nós precisamos ou ouvir a Cristo ou não ouvir a cultura de época. E os irmãos têm que decidir, né? Aline, eu posso contrapor ela? Vai ser bem rápido. Pode, depois do pastor Francisco. Tá. Né? Não vai levar nem 2 minutos. Olha só. Tudo bem, agora eu entendi. Se a tua intenção é questão de trazer questões históricas sem comparação com a escritura bíblica, tá tudo bem. Nessa tua fala tá tudo bem. Só deixa eu corrigir 2 pontuações aqui que tu colocou, que eu acho que, com todo respeito, né, eu tô falando com a irmã, que a senhora não prestou atenção no texto. Timóteo e a questão aqui que eu trouxe do outro texto em Coríntios, eles não entram em contradição nenhuma. É só ler o texto. Coríntios 11 vai dizer assim, ó, toda mulher, porém, que ora e profetiza. Orar e profetizar não é nenhum ensino. Tá? Esse é o primeiro ponto. Oração não é ensino nenhum. Profecia também não é ensino nenhum. Tá? Agora, 1 Timóteo 2,12 é ensino. Eu não permito que a mulher ensine e exerça autoridade. Então não tem nenhuma contradição aqui, irmã. Tá? Oração e profecia é uma questão. Ensino e exercer autoridade é outra totalmente diferente. Mas e aí a irmã vai ter que ficar em silêncio? Aí a irmã vai ter que brigar com Paulo. Eu, Paulo, não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Em silêncio em que sentido? No sentido de ensinamento e de exercer autoridade. Esse é o contexto do texto. Nesse Tá? caso, Então a pergunta que a irmã fez na questão dela permanecer em silêncio é em silêncio aqui, dentro do contexto do ensino e de exercer autoridade sobre o homem. E agora, a pergunta, por que Paulo está dizendo isso? Porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Essa é a resposta do texto. Tá? Agora, a irmã querer colocar uma particularidade sua, como a senhora falou ali, que é uma questão linear entre dois, na sua visão. Biblicamente não é assim. Eu encerro aqui, Aline. Mateus 20, 25. Posso ler aqui? 1 Coríntios capítulo 14, Aline? Pode ler aí. 1 Coríntios capítulo 14, dando e consolando. Edificar é ensinar, é mestre. Exortar é corrigir, é pastor. E consolar também é o ministério pastoral. Como que profetizar não é ensinar? Usando o Coríntios 14 da questão das línguas? Profecia. Exato. Quando você traduz as línguas, não são profecias? Não está profetizando? Vamos lá. Você falou que profetizar não é ensinar. O contexto ali, não quero entrar na questão das línguas estranhas aqui, né? Mas o contexto ali de Coríntios 14 é que a igreja estava uma baderna, ninguém entendia nada, todo mundo falava em línguas estranhas, e é esse o ponto que Paulo diz. A questão da edificação, quando o texto traz, é só no contexto ali das línguas, porque quem falava em língua lá não estava interpretando nada. E o contexto do capítulo 14 não é nem a línguas, é a edificação da igreja. Então agora a irmã querer usar isso aqui para colocar a mulher aí nesse patamar de pé de igualdade não vai colar, irmã. O contexto é totalmente diferente. A edificação do texto é no sentido de quem quisesse falar em línguas trouxesse a interpretação ou ficasse calado. A edificação ali, o texto está tratando sobre a igreja, está sendo ensinada ali.
querer trazer isso para a questão de algum tipo de autoridade para a mulher, eu não consigo ver isso dentro do texto. Você disse que profetizar, que a mulher profetiza ali em 1 Coríntios 11, não é ensinar. Eu tô te provando que profetizar é ensinar. É isso. Não é. A palavra grega para ensino é didascalia. Mas não é só isso. A tradução da palavra aqui... Você quer discutir com a gramática grega, irmã? Paulo fala, você está negando o texto, então? Não, você que está negando a gramática grega do texto. Eu estou dizendo que Paulo fala, aquele que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. São todos os ministérios de pastor. Isso aqui é tudo que o pastor faz. E a mulher profetiza. Vocês estão querendo negar isso. Tá. Rituais, ela não Aline, sabe. para mim tá ok, Aline. Para mim tá ok, pode passar para o Francisco então, aí. Pastor Francisco. Eu ia perguntar pro Léo se a solteira pode falar na igreja, porque a Bíblia só fala que é a casada que não pode. Boa noite, pessoal. Estou aqui acompanhando a exposição da Priscila. Em primeiro lugar, parabenizá-la pela organização. Ela se esforçou e fez uma boa pesquisa, né? E ela empenhou bastante energia para defender aquilo que ela acredita. As coisas foram se esclarecendo aí no decorrer do tempo, né? Para mim também, em primeira instante, ficou parecendo que ela estava se utilizando de um argumento externo para validar um argumento interno, ou seja, pegando casos, né, da história para tentar validar como se fosse uma doutrina bíblica essa ideia de que a mulher, né, de forma geral, como ela fez a exposição, era tido como a escória. Uma coisa eu achei assim, importante, porque sempre eu ouço as pessoas dizerem, aos cristãos, que quem não valoriza as mulheres são os judeus. E ele fez uma exposição da O patrística. microfone está um pouco ruim. Eu acho que é o aparelho. E o aparelho é novo. Ela fez uma exposição da patrística mostrando que muitas dessas falas vêm da cristandade e não do judaísmo, né? E a gente sabe que, de modo geral, se nós fôssemos pôr um peso do outro lado da balança e fizéssemos aqui um levantamento sobre também questões femininas, nós iríamos já achar absurdos também da parte da mulher, e aí nós iríamos contrapor a balança. E procurando isso, eu me refiro à história, né? Então o assunto me pareceu um tanto mais histórico e filosófico e ideológico do que propriamente teológico, né? Embora eu acredito que se trabalhassem questões bíblicas, né, textos da Bíblia, seria muito mais assim enriquecedor para a defesa, né, dessa questão talvez de posição em função da mulher, ministério feminino e coisa do tipo. Então, as minhas observações que eu fiz aqui, do que eu ouvi, né, da sua exposição, uma primeira foi sobre essa questão aí que o caçador de hereges já expôs, né? Realmente eu vejo que nos textos da Bíblia, quem é Tá muito ruim, pastor, o áudio. Você está usando fone, pastor? Só está usando fone? Não, não tô não. É que o aparelho é novo. Tenta né? falar, não muito longe nem muito perto. Não fica muito perto também, não fica bom. Faz o seguinte, passa pro outro que eu vou mudar o aparelho. 10, se eu falar e voltar aí, fica 10. Tá, agora é sua vez, pastor Leif. Eu sei que ao falar aqui vou ouvir contrapontos aí de ambos lados, né? E as pessoas vão até mesmo querer me cortar minha fala. Mas, em parte, Priscila, eu principalmente compreendo o seu posicionamento, e você sabe que em parte também não concordo com todo esse posicionamento. A primeira pergunta que eu queria fazer é o que você concorda com o feminismo de hoje e o que você discorda deles. Essa seria uma pergunta básica minha, né? A outra é entrar dentro do contexto teológico, entre os patriarcados do Antigo Testamento, observando as demais culturas, quais eram o patriarcado que mais davam honra às suas mulheres? Se
É o patriarcado do judaísmo, que maltratava mais as mulheres, ou era o das outras nações? A outra questão que eu quero pautar é a questão da governança na igreja, né? A governança é chamada pela liderança. A liderança e a hierarquia bíblica, ela é tida até no céu. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos, certo? E que Miguel tem uma liderança sobre um grupo, uma miríades de anjos, não sei quantos, mas tem. Não todos, mas a Bíblia diz que há outros príncipes como eles no céu. E também a Bíblia chama a liderança na terra de príncipe. E sabemos que este principado que nós temos, ele ocupa uma funcionalidade de ter os cuidados da igreja, de ensinar, exortar, corrigir, dirigir. Tudo isso fazendo dentro do espectro do que se fala vamos dizer assim, da forma que Cristo nos ensinou, pois a Bíblia diz para nós fazer isso no Senhor, certo? Então, concordar com você que uma igreja não precisa de uma liderança, eu não vou concordar. Porque sendo um líder homem ou sendo mulher, tendo o chamado de Deus, eu não discordo de uma mulher ser pastora. E até mesmo no campo missionário, eu vi muitas mulheres nessas funções e também conheço muitas mulheres que têm campos, igrejas grandes e que têm um trabalho muito sério, aprovado por Deus, abençoado por Deus, e que ganham muitas almas para o reino de Deus. E uma das pessoas que eu admiro é uma pastora brasileira aqui chamada pastora Marinalva em Soretama, e a outra é Joyce Meyer, que é americana, que acompanho muitos trabalhos dela também, porque eu trabalho também com liderança infantil, ajudando muito os trabalhos de criança, e temos 2 bancos de alimentos lá no Paraguai que alimentamos crianças e que ela também faz muito isso. Então, tratando a minha pergunta, quero ouvir de você agora a resposta sobre o que eu perguntei, né? Vou te responder, pastor Leive, do final para o começo. Eu concordo que tem que ter liderança sim na igreja, tá? Eu concordo que tem que ter o líder. Eu acho que, no meu ver, como na presbiteriana, um corpo de líderes, como eram os apóstolos, para ter a votação unânime, para que não seja só um pensando e decidindo, mas um grupo, né? Um conselho, que na presbiteriana é o conselho, né? Que tem ali para decidir, mas eu concordo que tem que ter líder sim. O que eu não concordo é que o líder decida nada sobre a vida do membro. Isso eu não concordo. O líder, ele pode orientar, pode repreender, ele pode dar a profecia, dar a palavra, trazer uma revelação de Deus, ensinar, aconselhar. Ele não pode decidir e falar como muitos fazem. Você vai morar em tal lugar, você vai dar uma oferta de R$1.000, você vai se mudar, você vai ficar, você vai casar, você vai se separar. Ou qualquer coisa que ele ache que ele tenha, porque é uma visão que o pastor é um ser superior. E não é, porque o pastorado, ele é um serviço e não é um governo. Então eu sou a favor da liderança sim, mas a liderança de Cristo não é para mandar, é para servir. Essa é a diferença. A outra pergunta que entre nós, eu creio que teremos galardões diferentes, porém isso é um outro assunto, mas não creio que nós teríamos hierarquia entre nós lá. Os anjos, sim, anjos são diferentes de nós, né? E são outras questões, mas assim, se tem hierarquia de anjo, não sei, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu não estudei a fundo sobre isso para te falar. Sobre a questão do feminismo, o que eu não concordo com o feminismo? Qualquer ensino que tenha a ver com promiscuidade, incesto, deu para entender? Não pode falar essa palavra. Eu não concordo que a mulher seja promíscua, eu não concordo com nenhum tipo de coisa errada. Eu sou cristã, eu sou casada, eu nunca vivi uma vida assim. Eu não acho que isso é saudável para nenhuma mulher. Eu entendo que tem as feministas radicais que falam que odeiam o homem, que são lésbicas, que raspa a cabeça e enche de piercing. Eu sei que tem elas odeiam, elas falam que não precisam de homens tradicionais.
Então, o que acontece? Tem coisas que, essas coisas que são erradas, eu não concordo. Mas o que o feminismo ele ensina que eu concordo? A equidade. Quando a mulher, o homem tem um direito, a mulher tem que ter o mesmo direito. Se a mulher, ela fala, eu vou virar, a minha amiga chega para mim e fala, Pri, eu vou virar acompanhante. O que eu vou fazer? Falar, amiga, não faz isso. Não faça isso com você. Você vai se arrepender. Ai, mas eu queria ganhar dinheiro e tem uns caras aí que tem uma grana aí, minha amiga tá com carrão já, ganhou joias, ganhou relógio de 80 mil e eu quero. Eu falei, olha amiga, você vai pagar um preço alto tal, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar toda a liberdade para ela de decidir sobre a vida dela. A vida é dela, não é minha. Eu não controlo a vida de ninguém. O que o feminismo prega é, você deixa um homem fazer relação íntima com 1000 mulheres, ninguém reclama. Quando a mulher vai fazer a mesma coisa, vira um escândalo. A mulher não tem os direitos iguais, ela sempre vai ser culpada. Então isso é uma coisa que não é equidade, quando você julga o homem de um jeito ou a mulher de outro. Eu sei que é errado a promiscuidade, eu sou contra, mas eu não posso impedir uma mulher que é livre de fazer o que ela quiser com a vida dela, por mais que vai prejudicá-la. Posso aconselhar? Posso falar para ela não fazer, mas a decisão é dela, não é minha. Que eu como no passado, quando eu não entendia muito sobre essas questões, eu tentava controlar a vida das minhas amigas, das minhas irmãs. Eu tentava controlar. Hoje eu entendo que cada um tem sua vida. Cada um é livre e cada um está aqui para ser testado. Porque cada um de nós daremos contas a Deus perante o tribunal de Cristo. E a nossa consciência testemunhará ao nosso favor ou contra nós. Então, tudo que estamos fazendo aqui, estamos sendo vigiados a uma nuvem de testemunhas. O que a gente pensa está sendo vigiado. A gente pode pensar que não tem ninguém vendo, tem uma nuvem de testemunhas vigiando os nossos pensamentos. Para isso estamos aqui, para sermos testados. A questão do patriarcado, qual você equivalente que foi melhor? Qual cultura? Sim, eu acredito, eu não estudei, pastor Leive, muito a fundo as culturas, eu dei uma pincelada, tá? É um livro que eu tô lendo sobre as culturas, Babilônia, Assírios, Mesopotâmia, então eu não conheço muito. Eu sei que o que eu ouvi falar é que na cultura judaica, por causa de Deus, né, da palavra, a mulher ela era mais valorizada e a mulher israelita, hebreia, ela não ficava escrava mais de 7 anos e ela também não podia ser vendida como escrava. Mas a mulher que não era hebreia, daí era escrava para sempre. Eles não tinham misericórdia da mulher que não era hebreia. Mas a mulher hebreia era tratada melhor, sim, nesse aspecto. Obrigado. Eu só lendo um versículo bíblico aqui para terminar, que diz assim, se quiser ler o texto completo depois, que está em 1 Pedro 5, eu vou ler só o versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não com força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre eles, sobre a herança de Deus, mas servindo a eles como exemplo no rebanho. Exatamente. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agora, finalmente chegou sua vez, Júnior. Muito bom, meu pastor. Bom, vou falar com muito carinho e zelo pela pessoa da irmã Priscila. Eu observei algumas apresentações e colocações dela que é muito perigosa. Por exemplo, quando falou sobre a questão da validação da poligamia, o colega falou aqui que Deus não validava a prática. E ela falou uma frase perigosa, que se na verdade Deus não tivesse validado, Deus teria mandado fulminar. Então quer dizer que os meus pecados Deus aceita porque Ele não manda me fulminar? De maneira alguma. Sim. Quando eu olho a questão do patriarcalismo... Você está aqui para fazer o que você quiser. Tá, beleza. Depois a senhora tem todo o direito de refutar as minhas colocações e até marcar um debate comigo.
Quando observa a questão do patriarcalismo aqui, o texto, a Bíblia, para quem estudou, por exemplo, o livro Aqueles da Bíblia de André Daniel Henke, que nos ensina bastante esse contexto cultural, histórico, o patriarcalismo não foi um problema em si à luz da Bíblia. Na verdade, ele é apresentado como o ambiente social no qual a revelação de Deus acontece. Então, a escritura bíblica, ela não romantiza de fato esse sistema, nem o apresenta como um modelo ideal. A verdade é que a Bíblia apresenta e descreve, ao mesmo tempo, e regula e até traz limitações. Então, confundir a descrição histórica com a aprovação divina, de fato, é um erro básico de interpretação bíblica. Porque Deus ele não instituiu um sistema patriarcal como o mandamento teológico. A ideia sempre será o padrão criacional apresentado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que mostra homem e mulher compartilhando de igualdade a imagem e semelhança de Deus e o mandato de governar a criação. Quando você observa Gênesis 1 e 2, antes da queda, o homem e a mulher recebem juntos a responsabilidade de dominar a criação. Não que há domínio de um sobre o outro, mas parceria. Mas o que a irmã esqueceu, acredito eu que devido às suas colocações muito distantes do texto bíblico, mas trazendo mais para experiências na história, é que depois da queda, o problema todo não é o patriarcalismo, o problema é o pecado. O problema é o pecado. Porque depois do pecado, o que é que acontece? Não é mandamento de Deus, mas Deus diz que agora o desejo da mulher será do homem. Mas será que Deus está validando essa realidade? Não. Só está falando que essa é a consequência do pecado. Então, neste sentido, o que o texto apresenta não é o mandamento ideal, mas a descrição da realidade que é marcada pelo pecado. Então, toda relação de domínio, de fato, é pecaminosa entre o homem e a mulher. Isso não aparece em maneira alguma como uma ideia original do Deus Todo-Poderoso, mas é o efeito da queda. Por exemplo, os patriarcas, eles são retratados como heróis morais perfeitos. A narrativa bíblica, por exemplo, ela é brutalmente honesta sobre suas falhas. Abraão chama-o de mentiroso, expõe Sara ao perigo, como já falamos aqui mais cedo. Então, eles não são heróis. Apresenta eles com problemas de favoritismo de familiar. O Jacó, o Davi comete adultério, o Salomão se corrompe com as mulheres. Então, a Bíblia não esconde isso, porque não está tentando canonizar o comportamento deles. A ideia bíblica é mostrar que Deus age apesar da imperfeição humana. Deus está revelando a progressividade do problema e mostrando que lá na frente vai vir a solução. Sobre as concubinas, que aqui foi muito citado. Não foi porque tinha muitas que passaram a ter, foi ao contrário. Eles tinham várias mulheres, esposas e concubinas, por questões abordadas aqui anteriormente, e extremamente no sentido de políticas e culturais da época. No Antigo Oriente, por exemplo, a força tribal da coisa. Então essa questão do concubinato era muito uma prática social aceita naquele mundo, não mandamento de Deus. Sempre que a narrativa mostra a questão da poligamia, o resultado sempre é o conflito familiar, rivalidade, o caos doméstico. Então isso é apenas o padrão textual. Não é a questão de coincidência literária do texto. Porque o ensino posterior é justamente trazer a correção cultural, apontando para a volta ideal criacional. O próprio Jesus, como aqui foi citado, ele faz essa colocação quando vai tratar sobre a questão do casamento, ignora o costume patriarcal, ignora o costume contextual ali da cultura e traz a realidade para o princípio no Gênesis. Então, a questão do patriarcalismo bíblico não é doutrina, nunca foi doutrina, é apenas contexto histórico. A ideia que nós precisamos ter em mente é que Deus não instituiu como ideal,
Os patriarcas ali são apenas apresentados, e não são apresentados como a questão de tiranos, são apenas apresentados como o problema ali do pecado. Então, quando a gente faz a leitura, observa as falhas e esquece, que eu não vi ninguém falar sobre isso, sobre a questão do pecado. O problema da coisa ali é o pecado. E ainda continua todas as experiências que a senhora apresentou, todas as questões instituídas por leis humanas, todas falhas, porque a lei humana é falha. Agora eu quero deixar 3 perguntas para a senhora. A senhora deixou isso claro entre linhas nas suas falas. Eu observei atentamente. Eu vou fazer 3 perguntas. A lei do Senhor dava amparo apenas para o homem e não para a mulher? Primeiro. Segunda pergunta. O divórcio era uma realidade apenas permitida para o homem? Terceira. Como você enxerga a lei mosaica? Em contradição com o que Jesus apresenta ou não? Ô, irmão, desculpa, porque eu só consegui lembrar de uma pergunta. Se o divórcio era só para o homem. Aí as outras, se eu puder repetir. Eu faço uma, você responde, depois faço outra e você responde. Quem fica Vou melhor? responder do divórcio, tá? Tá. O divórcio, ele era autorizado só para o homem e até hoje, lá no judaísmo em Israel, também tem muitos casos de vertentes do judaísmo que ainda a mulher não tem autorização de pedir o divórcio, e existe também algumas linhagens que eles têm direito a ter mais que uma esposa, e também tem uma linhagem, inclusive no Brasil, de judeus, que a mulher, ela tem que raspar a sua cabeça e usar uma peruca, porque eles acreditam que a mulher, o cabelo dela pertence ao marido. Então essa questão da mulher no Oriente Médio, nessas regiões aí, até hoje a mulher não tem direito não só ao divórcio, ela não tem direito nenhum. Ela não tem direito à própria vida. A vida dela é casar, o pai casa ela, entrega, e o marido agora é proprietário dela. Bem Até demais. hoje tem isso. Você compra para uma vaca. Isso. Você dá Troca uma por vaca, você leva a camelo. mulher para casa. Troca por camelo. A minha amiga, eu tenho uma amiga minha, ela morou no Catar, na Emirados Árabes. Ela é esposa de um jogador de futebol, ele estava jogando lá, e ela estava com a filha, que era criança, e ela e o marido, né, que é o jogador. E passou um homem e perguntou para ele se ele aceitava vender ela e a filha para ele por 2 camelos. Tipo assim, ele queria ela e a filha como esposa. A menina não tinha nem 8 anos, que é minha cliente também, para trocar por camelos. Então assim, lá ainda a mulher, eu sei de relato de mulher que foi trocada por camelo. A mulher ainda não é nada lá. No Brasil, a mulher só pediu o divórcio a partir de 1977. Antes, só o homem podia autorizar o divórcio. A mulher não tinha direito. Foi o feminismo que conquistou. Eu não teria coragem de trocar um jumento pelo Wilson. Agora vem cá. Isso era a lei que mandava, que ordenava, ou era o costume judaico? Você fala a do Brasil ou você fala lá Eu estou no... falando a Bíblia. Eu não quero falar do Brasil, eu quero falar de Bíblia. É a Torá. Pastor Cássio, no mundo. Não, é o mundo. Júnior. É o Júnior que está falando. Eu estou falando de Bíblia. Na Bíblia, eu estou falando a lei do Júnior, Senhor. desculpa, eu achei que era o pastor Cássio. Tá, sem problemas. Eu estou falando da lei do Senhor. Era só em Israel, A lei do né? Você Senhor. perguntou. Sim, eu estou perguntando se a lei do Senhor, dava amparo apenas para o homem se divorciar ou para a mulher também. A lei, estou falando de costume. Só para o homem. Só para o homem. A Qual mulher texto, ela qual era texto a senhora valida isso? Qual Não texto a entendi. senhora valida isso? Só pro homem mesmo, Júnior. Não tinha divórcio pra mulher, não, cara. Não, eu estou falando qual texto fala que só é para o homem. Deuteronômio 24. Meu irmão, Mas ali- a mulher não tem direito a nada. No Antigo Testamento, a mulher ela não tinha dinheiro. Como é que ela ia pedir o divórcio? Ela não podia manipular dinheiro, bens, ela não tinha direito a nada.
Ela Sim, não mas- podia sair, como que ela ia falar, eu quero divórcio, vou embora. Para onde? Ela foi comprada, não tinha como ela sair fora, não. Ela foi Ela comprada. era comprada pelo pai, vendia ela. Os casos de Certo. divórcio. Mas Os esse casos de divórcio problema para a mulher eram a excepcionais. mulher Era em caso de poderia- impotência do marido, o marido não pudesse dar filhos, era coisa raríssima. A mulher poderia se aproximar do Sanhedrin, dos juízes, e fazer um pedido para que ele solicitasse um marido que desse a carta de divórcio. Aí tudo era o marido. É porque a questão é o seguinte, a Torá não diz que só o homem podia divorciar. Na verdade, ela regula o caso mais comum na estrutura legal da época. Por Qual o quê? texto, Júnior? O homem, Deuteronômio 24, cara. O homem como agente jurídico da família, na época, infelizmente, nós encontramos essa realidade. Então, o texto, ele não cria o divórcio, nem o ordena. Na verdade, ele limita a prática existente na época e protege a mulher, exigindo o quê? Cássio, qual documento era? Mas quem dava era o homem ou a mulher que pedia? Era o homem, porque o problema do contexto era o homem era o agente jurídico da época. É por isso que eu tô Mas não falando. é que Toca Deus pra está frente, dizendo essa assim. parte já foi. Vai para outra pergunta, bora. Ah, Pronto, não, porque senão a gente vai longe aqui. A lei do Senhor dava amparo apenas para o homem e não para a mulher? Estou falando na lei do Senhor, a lei. Estou falando só da lei. Irmão, eu não lembro de tudo que tá lá. Se você quiser falar o versículo que libera aí, mas isso, eu nunca vi isso. Eu nunca vi mulher pedir divórcio. Não, já passou a parte do divórcio, ele tá falando em outras coisas já. O que ele tá perguntando? Estou falando em linhas gerais. A lei A do lei Senhor. protegia a mulher também, a lei divina. Em que sentido? Linhas gerais. Dinheiro? De dinheiro? Linhas gerais. A mulher era Na dependente questão humana, Ela era dependente do marido. Ela era subordinada, ela vivia, para ela comer, para ela morar, para ela viver, para ela ser protegida, era tudo o marido. Isso não é Dentro dos proteção? padrões da época, a lei dava sim proteção. obrigava o à marido a mulher. cuidar. O marido era obrigado Obrigado a a cuidar cuidar. dela, o marido sustentar. Olha, Mas o que isso tem a ver? Tem a ver. Não, ele está perguntando. Eu estou perguntando porque me parece que você enxerga como se a lei apresentasse apenas uma inclinação amparando apenas o homem. Não, porque o patriarcado dá o poder. Não, irmão, eu estou falando da ao lei, homem. não estou falando do patriarcado. A lei estava mosaica, a lei mosaica ele tá falando. no patriarcado. Porque uma coisa é a lei, outra coisa é fazer o uso indevido da lei. Que é isso que Jesus Cristo vem corrigir. Mas Jesus já cumpriu, né? Agora a gente não usa mais. Claro. Ele cumpriu, né? E a questão de cumprir é justamente Bora, Aline, bora. preencher, plerosai. Agora eu vou deixar a última pergunta. Como você enxerga a lei mosaica? Encontra antagonismo para com o que Cristo traz? Há contradição? Eu acho que a lei, ela era uma questão tribal para o bom funcionamento do povo. Questões que tinham sacrifício, que tinha questões do templo, não era todo mundo que podia servir, só os levitas, não era todo mundo que podia chegar ao templo, tinha pessoas específicas, tinha todas umas condições, cada tribo tinha a sua forma. E os 10 mandamentos, que são leis pétreas para nós, mas as leis mesmo que são lá acho que é Levítico, né, que fala das leis lá total, são leis relacionadas à boa convivência deles, da época, do tempo deles, não é relacionado a nós, e foi bom para aquele tempo, foi para poder manter eles ali como uma ponte para que Jesus Cristo viesse. Não vejo nada de demais. Não vejo que tenha nada de... Troquei o celular. Mas a lei mosaica, ela entrava em contradição com o ensinamento de Jesus? Ela respondeu agora, não foi? Falou que não. Não.
E que aquelas Só leis. ela Para que mim, ela viu. respondeu Tem que estar agora. com a lei em mente para falar, mas assim, depende da lei que você quer falar. São Mas muitas leis, né? Vai ter que citar várias. Então é isso, agora mas vamos ficar à vontade. A gente tem mais 40 minutinhos aí de conversa. E Eu, quem como tiver falei, pergunta, vai comentando. Rafael, Não sei se o pastor Cássio está querendo Então, perguntar. ó, primeiro deixa eu começar a minha O celular aí que saiu. Tá, meu então vai. celular falhou. Ó, igual, por Aqui, ó. exemplo, foi falado aqui de contexto cultural patriarcal. Vocês estão me ouvindo? Não? Sim. É que na hora que ele estava falando, pastor Cássio, ele teve que parar e ele queria comentar um Vai lá, pouquinho. vai lá. É porque eu saía, meu celular não estava bom, aí eu E acabei de Miguel? participar. Vocês estão me ouvindo, né? Pode Sim, falar. pode falar. Bom, eu ouvi assim a irmã comentando sobre a mulher ser enaltecida mais por Cristo, né? Mas nós temos casos, por exemplo, na Torá, na lei, aquelas 5 irmãs, né, em Números 27, que elas reivindicaram os seus direitos diante de Moisés, por não ter irmão homem, né, para ser herdeiro, então elas reivindicaram a herança, e Deus então olhou para as mulheres, aquelas mulheres, e fez justiça para elas. Então me parece que não é só uma coisa que pode ser vista só no Novo Testamento com Jesus. Nós temos a Sunamita, nós temos o caso de Rainha Esther, a mulher cananeia, dentre muitas outras, que no decorrer das Escrituras nós vamos observando que Deus, ele nunca mudou, né, o seu projeto e o seu plano com relação à mulher. A forma como ele havia lá na criação, a gente percebe que também no Novo Testamento é tratada pelo Filho de Deus, Jesus. Eu só tenho uma pergunta para a irmã, mas antes de fazer a pergunta, fazer algumas observações. O Cássio falou sobre Coríntios 14, que ali é dons, e de fato ali nós temos a palavra carisma, que não tem a ver com ministério, que é doma, lá em Efésios 4:8. Doma é um presente que está associado a dom ministerial, que é diferente da profecia carisma, né, que são dons. O nosso irmão Júnior falou com muita propriedade que entre os teólogos a palavra didáscalos, associada ao contexto pastoral, tem a ver exatamente com essa ideia de que só o pastor pode ensinar doutrina, só ele pode doutrinar, que é um pouco diferente do que foi proposto ali em Coríntios 14. Aparentemente, parece que temos uma contradição em Coríntios 11 e Coríntios 14, quando diz que a mulher pode profetizar, ela pode orar, e ali também se enquadra no quesito dom, né? E não o pastoreio em si, o ensino do pastoreio, ensinar doutrinas. Já nesse mesmo texto de Coríntios 11, é estabelecido